E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o nosso quadro Atributos de Deus, onde nós estamos aprendendo sobre quem Deus é. No último episódio, nós falamos sobre a infinitude de Deus, sobre como Deus é infinito e como isso é diferente sobre a eternidade de Deus. Enfim, tá muito legal esse vídeo, dá uma olhada lá. E hoje nós vamos falar sobre a imutabilidade de Deus, um dos meus atributos que eu mais gosto, nos meus atributos favoritos, vamos dizer assim, né, que é a imutabilidade de Deus. E para isso, vamos ler dois textos. O primeiro deles está em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E o nosso segundo texto está em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos afirma duas vezes que Deus não muda, que Deus é imutável, que nele, na verdade, não há nem sombra de mudança, segundo o que Tiago diz. Ou seja, em Deus nem a própria sombra dele muda, não há nele uma mudança de caráter, de posição, vamos dizer assim. Deus é imutável. E a palavra mudança no grego é a palavra trópia ali que a gente leu em Tiago, que é usada para, vamos dizer assim, para explicar a movimentação dos corpos celestes, né, no espaço. Então Deus, ele é como o Sol, vamos usar o Sol como exemplo. Ele não sai do lugar. Ele não muda de lugar. O Sol, ele não muda de lugar com a Terra. O Sol não muda de lugar com Saturno. O Sol, ele continua no mesmo lugar. Ele não cresce, ele não tá, mudando a todo momento. Pelo contrário, ele continua sendo o mesmo durante todos esses anos. E Deus é como um Sol, então, que não muda de posição, que não cresce, que não está ficando melhor. E isso nos ensina, então, que na nova aliança, por exemplo, Deus, ele não mudou de caráter. Deus, ele não mudou quem ele é. Deus, ele não, vamos dizer assim, se converteu na nova aliança. Pelo contrário, o mesmo Deus que era Deus, né, que é Deus, vamos dizer assim, que é Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, continua sendo o mesmo Deus na nova aliança. Deus, ele não ficou mais amoroso, pelo contrário, ele é amor no Antigo Testamento, assim como também é amor no Novo Testamento. E ao mesmo tempo, Deus é fogo consumidor no Antigo Testamento, assim como Deus também é fogo consumidor no Novo Testamento. Deus, ele continua sendo quem ele é, independente do tempo, independente da circunstância, independente da aliança do qual nós fazemos com ele, independente se é na antiga aliança ou se é na nova aliança. Deus, ele não vai mudar, né, por causa de uma aliança conosco. Não há nada que nós possamos fazer que mude quem Deus é. Pelo contrário, ele vai continuar sendo quem ele é em todo o tempo. Nada vai mudar quem ele é. E ao mesmo tempo, então, isso, né, vamos dizer assim, nos abre a mente para os atributos de Deus. Porque a gente pode acabar pensando que, por exemplo, o amor de Deus pode mudar a justiça de Deus. Ou a bondade de Deus pode mudar a justiça de Deus. Pelo contrário, o amor e a justiça de Deus, o amor, né, e essa parte da justiça de Deus, onde Deus, ele é justo, onde Deus, ele é soberano e tudo mais, né, a santidade de Deus, ela não muda por causa de um outro atributo de Deus, mas Deus, ele continua sendo ele mesmo, mesmo que haja, por exemplo, um outro atributo que às vezes a gente pensa que é totalmente diferente de outro, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Mas enfim, então isso significa que Deus, ele não melhorou, ele não piorou em algum momento. Pelo contrário, ele continua sendo quem ele sempre foi. Ele está no ápice, vamos dizer assim. Ele sempre esteve no ápice. Na verdade, Deus é o próprio ápice. Deus é perfeito, ou seja, nele não tem que haver uma mudança, não tem que haver uma movimentação diferente, a sombra dele não tem que mudar, nenhum mínimo detalhe sobre quem Deus é, sobre o caráter dele tem que mudar, porque ele já é perfeito, ele sempre foi perfeito, ele está no ápice do ser dele. Então nós não temos que procurar em Deus uma mudança nele ou tentar achar um momento onde Deus, ele se difere.
né? Mesmo que a gente procure, a gente nunca vai encontrar isso, porque a própria palavra diz que nele não há uma sombra de mudança. Agora, no que isso pode nos tocar, pode nos transformar, no que isso nos influencia na nossa vida? É muito simples. Diante de uma vida, diante de um mundo, diante de uma era que sofre tantas mudanças todos os dias e todos os momentos, nós devemos buscar aquele que é imutável. E Eclesiastes já deixa para nós isso muito claro. Há um tempo para rir e há um tempo para chorar. Há um tempo para abraçar e há um tempo para se afastar. Há tempos de paz e há tempos de guerra. Há tempos de riqueza e há tempos de pobreza. O apóstolo Paulo também fala que ele aprendeu a viver em qualquer circunstância da vida, seja em tempos de necessidade ou em tempos de prosperidade. E aquilo que nós devemos entender é que quando nós estamos rindo ou chorando, quando nós estamos em tempos de prosperidade ou de pobreza, em qualquer tempo, em tempo de paz ou de guerra, em tempos de bondade, ou enfim, em tempos bons ou em tempos ruins, nós devemos buscar aquele que é imutável. Nós não devemos nos fundamentar e nos edificar, construir as nossas vidas em coisas que são passíveis, né? E como o autor de Hebreus fala, em um reino que é abalável, porque esta era, ela é abalável. Pelo contrário, nós devemos construir as nossas vidas, fundamentar as nossas vidas, edificar a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, a nossa visão em um reino que é inabalável, em um Deus que nunca muda, em um Deus que não há sombra de mudança nele, né? Nós passamos por mudanças diárias na área política, na área financeira. Nós que estamos vivendo aqui esse tempo, nós sabemos muito bem isso. Todo dia muda o preço de alguma coisa, tem uma nova treta na política, tem além de mudanças também com as nossas amizades ou nosso círculo de amigos, mudanças na igreja, mudanças em todas as outras áreas de educação e tudo mais. Mas em tempos onde tudo está mudando, onde há tantas mudanças, nós ainda assim podemos buscar aquele que não muda, e nós devemos buscar aquele que não muda. O único que nós podemos realmente confiar, aquele que nós podemos olhar fixamente sem nos preocupar, é aquele que não muda, que é Deus, o único que não tem uma sombra de mudança. E como o próprio Deus disse em Malaquias capítulo 3, o motivo pelo qual nós não somos consumidos, ou seja, pelo motivo pelo qual nós somos alvos de misericórdia, é porque Deus não muda. Então, se um dia nós acordamos bem, se um dia nós não estamos afundados no pecado, se um dia nós não estamos passando por dificuldades ou vamos além, na verdade, porque mesmo em dificuldades nós podemos provar da misericórdia de Deus. Mas se nós estamos vivos e podemos buscar a Deus e temos acesso a Deus, nós estamos provando da misericórdia de Deus, porque Deus não muda. Então, sabe, a mesma misericórdia que atingiu os patriarcas, a mesma misericórdia que atingiu Noé, a mesma misericórdia que atingiu Moisés, a mesma misericórdia que atingiu o povo de Israel, o povo de Judá, os profetas, essa mesma misericórdia que também atingiu os apóstolos e a igreja primitiva, essa mesma misericórdia nós também provamos hoje, porque Deus, ele não muda. Então a mesma misericórdia que atingiu esse povo, que nós lemos as histórias dele na Bíblia e as histórias de outras pessoas da igreja, a partir de Martinho Lutero, também dos mártires ali, depois do século I, e outras histórias da igreja, do avivamento, da igreja, né, que foi se fundamentando novamente depois de Martinho Lutero. Essa mesma igreja provou uma misericórdia que nós também podemos provar ainda hoje. A misericórdia de Deus não muda. E claro, né, como eu acabei de falar mesmo, né, como Deus não muda, nada nele muda. Tudo aquilo que vem de Deus é imutável também. Ou seja, o amor dele continua sendo o mesmo. O amor que os apóstolos provaram continua sendo o mesmo amor que nós podemos provar hoje.
a misericórdia e a graça de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus continua sendo os mesmos ainda hoje, porque Deus é imutável. Então, sabe, pensa em Tiago, que escreveu a carta ali onde a gente leu, né, no capítulo 1 ali no início do vídeo. Pensa em como esse cara sofreu mudanças na vida dele, né? Quando ele nasceu, ele é meio irmão de Jesus, então quando ele nasceu, Herodes ainda estava perseguindo o povo judeu ali e tudo mais, ainda era o imperador que estava oprimindo aquele povo. Aí depois vem outro imperador, aí depois vem Jesus, aí Jesus morre, aí Jesus é ressuscitado, aí Jesus volta para o céu, aí tem a igreja começa a ser perseguida aqui e ali, tem crises acontecendo naquela época que a gente pode ver nas cartas de Paulo. Então chega um momento que todos os apóstolos eles começam a ser martirizados, pessoas que Tiago perdeu. E Tiago fala assim, olha só, em Deus não há nem sombra de mudança. Ou seja, Tiago ele encontrou em Deus um lugar de permanência, um lugar de habitação, um lugar onde ele poderia descansar o seu ser. E nós também podemos provar isso. Nós somos alvos de mudanças todos os dias. E assim como Tiago, os apóstolos, assim como Malaquias, né, os profetas, nós podemos encontrar em Deus um lugar de permanência, um lugar de descanso, um lugar de habitação. Então sabe aquilo que nós mais devemos aprender agora? É que nós não devemos nos apegar às coisas que são abaláveis, mas somente aquele que é o rei do reino inabalável. Aquele que não muda, aquele que é imutável, aquele que não tem nenhuma sombra de mudança, aquele que não tem nenhum detalhe que mudou durante toda a história, durante todo o percurso da história. Nós devemos nos apegar a este. Um dia nós podemos trocar de igreja, por exemplo, nós podemos trocar de ministério, nós podemos perder pessoas importantes na nossa vida. Um dia o dinheiro vai cair, o sistema do dinheiro vai cair, um dia a política vai cair, isso está na Bíblia. Um dia nós não vamos mais ter toda essa, vamos dizer assim, essa segurança, essa liberdade que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Mas quando todas essas coisas mudarem, nós devemos estar apegados somente a Deus. Nós devemos estar confiando somente em Deus, porque Ele é imutável. Então, é isso, meus amigos, espero que essa mensagem, né, esse vídeo tenha te abençoado, tenha tocado o seu coração com a mensagem de Jesus. Amém, meus amigos? Então, curta esse vídeo caso você ainda não tenha curtido, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe para que mais pessoas recebam o Evangelho. É isso, meus amigos, continuem felizes com Jesus.